somos seres sociais. Isso a gente está cansado de saber. A gente não vive sem o outro. E, portanto, se eu tenho que viver com o outro em sociedade, eu tenho que me comunicar com este outro. Para isso, é preciso que você tenha educação. No mínimo, né? Educação doméstica, tenha dó. Sem educação, não dá. Mas, para além da educação, existem competências sociais que você precisa desenvolver. Então, eu acho bom que, se você é uma pessoa muito bem educada, você também tenha competências sociais. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que foi educada nos melhores colégios da Suíça, que fala diferentes idiomas, que teve acesso a toda a etiqueta, mas que tem alguma dificuldade com competência social? Narcisa. Ai, que loucura! Narcisa, eu adoro você, caso você veja esse vídeo, mas assim, a competência social está comprometida. A educação, não, muito bem educada, justiça se lhe faça, mas há que se ter alguma competência social. Então, se você quer entender e quer aprimorar suas competências sociais, assista esse vídeo. Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E antes da gente falar sobre competências sociais, desenvolva um pouco a sua competência de se inscrever nesse canal. Mas você sabia que se inscrever nesse canal faz parte de competência social? Lá pro meio do vídeo você vai ver por que eu lhe mostro. Então se inscreva nesse canal, venha fazer parte da família Nós da Questão. Já deixa o gostei no vídeo e ativa o sininho para receber notificações. Competência social nada tem a ver com você ser educado ou não. Nada tem a ver com você ser introvertido ou extrovertido. Você pode ser uma pessoa profundamente introvertida e ter muitas competências sociais, como você pode ser extrovertido e ter zero competência social. Porque competência social, no final das contas, é um conjunto de habilidades sociais que nos permitem interagir, nos comunicarmos com os outros de forma eficaz. E isso, se eu não tenho, eu não consigo. E, sobretudo, essas competências sociais, elas vão variar de cultura para cultura. Óbvio. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Se você é uma pessoa que estudou inglês, você provavelmente sabe dizer bom dia. Bom dia em inglês você sabe dizer. E isto é educação, mas também é uma competência social na medida em que eu preciso me comunicar com os outros. Mas observe que coisa interessante. Se você sabe inglês, você saberia me dizer como é que a gente diz bom dia quando entra em um elevador em Nova York? Se você respondeu good morning, você aprendeu como é dizer bom dia, mas não dentro de um elevador em Nova York. Eu vou lhe ensinar para você nunca mais esquecer. Quando você entrar no elevador em Nova York, você dá bom dia ficando calado. Ou seja, não se dá bom dia dentro de um elevador em Nova York. Porque para os nova-iorquinos isto é invasivo. Então, uma pessoa que tem competência social em Nova York, ela entrará no elevador muda e sairá calada, porque não é para ela estar falando com ninguém em um espaço tão pequeno, aonde para a cultura deles isso é invasivo. Então, em primeiro lugar, competências sociais, óbvio, depende da sociedade que você está. Então, identificar que você está em uma outra cultura que não é a sua já é uma competência social. E aí, você quer ver um exemplo de competência social? Quando você está em outra cultura, você observa como é que os outros fazem. É preciso que você observe para você copiar. Quer ver um outro exemplo disso? Não seja maluco de, na Europa, tocar em alguém sem permissão. Aqui no Brasil a gente fala pegando no povo, né? Olha, porque a gente pega, já chega pegando. Oi, tudo bem? Ei, me dá uma informação. Já chega assim, cutucando o outro. Na Europa você não pode tocar o corpo de outra pessoa sem que isso tenha a permissão do outro. Não pode, eu posso pegar em outra pessoa. Pois bem,
Isso é uma competência social, observar como é que acontece em outro lugar. Mas vamos falar das competências sociais aqui no Brasil? Então vamos. Agora, para isso, como as competências sociais são inúmeras, a gente vai dividi-las em dois grandes grupos: habilidades sociais básicas e habilidades sociais complexas. Você vai ver que as básicas, às vezes, parecem mais com regras de educação, mas são um pouquinho diferentes. As complexas já são bem diferentes do que são simplesmente regras de educação. E para que você tenha as habilidades sociais complexas, é preciso que você tenha aprendido as básicas, porque senão não dá para pular a etapa. Então, eu vou fazer um resumão agrupando nesses dois grandes esquemas, fechou? Então vamos lá. Primeira habilidade social básica, escutar. E escutar é completamente diferente de ouvir, porque ouvir todo mundo sabe, e ouvir sim faz parte da boa educação. O outro está lá falando e você está ouvindo, embora você possa estar pensando na morte da bezerra. Mas não, é preciso que você escute. E escutar fala de uma coisa mais ativa, fala de tentar de alguma forma ajudar ou interagir com aquele ser humano que está na minha frente. Então, uma pessoa competente socialmente, ela escuta muito mais do que ouve. E isso torna ela uma pessoa muito mais interessante e muito mais rica. Outra habilidade social básica é quebrar o silêncio. É preciso que você saiba, sim, iniciar conversas com os outros. E para isso você vai ter que ter uma boa dose de cortesia, de paciência, de interesse para observar o que aquela pessoa tem que você pode dar o chute na bola para quebrar o silêncio. É extremamente desagradável no nosso país que você esteja com uma pessoa em silêncio no ambiente. É preciso que você quebre esse silêncio. Isso é uma competência social. E você quebre esse silêncio não sendo uma pessoa ameaçadora. Uma boa forma de quebrar esse silêncio é elogiar a pessoa, por exemplo, ou fazer perguntas abertas que façam com que a pessoa discorra sobre coisas. Por exemplo, por esses dias eu fui a uma sorveteria e vi que o rapaz que estava no caixa estava muito silencioso, ele estava fazendo o trabalho dele muito mecanicamente. E eu achei que caberia um pouco de competência social nessa história, né? Então, quando chegou minha hora de pagar ele, eu olhei para ele, ele tinha olhos azuis muito bonitos. Eu disse: nossa, mas esses olhos azuis, que olhos bonitos. De quem foi que lhe deu esses olhos? Sua mãe ou seu pai? Ele abriu um riso, disse: na verdade foi minha avó. Minha avó que me deu esses olhos. Inclusive ela está sentada ali. Hoje ela veio me ver e está sentada ali. Eu até dei um sorvete a ela. Eu disse: mas gente, foi sua avó que lhe deu esses olhos? Tenho que falar com essa senhora, não é possível. E fui até a senhora falar com ela. Disse: acabei de ver seu neto e ele me disse que a senhora deu os olhos dele a ele. E ela olhou para mim e eram os olhos idênticos aos do neto, olhos azuis, de um azul da cor do céu. Ela riu muito feliz porque tinha dado os olhos ao neto. Pronto, isto é uma competência social. Outra competência social básica que também pode se confundir com boa educação é agradecer. É preciso que você aprenda a agradecer coisas que a gente faz muito pouco. A gente reclama com muita propriedade. Em casa, na família, de quem a gente ama, para, bebê! Para, porque se for alguém do seu convívio, você sabe reclamar que é uma beleza. Agradecer muito pouco. E agradecer é uma competência social. Mas não precisa se agradecer apenas o que mereça gratidão. Eu posso agradecer o simples fato da pessoa ter me dado atenção. E isso vale que se agradeça. Agradecer também é uma competência social que tem se perdido muito, viu? A gente está sabendo mais usar essa competência social, não. E para fechar as competências sociais básicas, seja capaz de marcar e honrar compromissos. É preciso que você tenha a habilidade de criar eventos futuros.
É por isso que marcar compromisso é uma competência social. Há pessoas que têm muita dificuldade em estabelecer eventos que vão acontecer no futuro. Já ouviu gente dizer assim: ah, comigo é na hora, é do jeito que acontecer, não gosto de nada marcado. Pois é, mas isso é uma falta de competência social. Se eu não tenho capacidade de projetar coisas futuras, eu, em muitos momentos, atrapalho a vida dos outros. E isso é uma grande incompetência social da sua parte, sobretudo no ambiente de trabalho. Então, é preciso sim que você seja capaz de projetar coisas no futuro e cumprir as coisas que você prometeu, porque isso torna você também uma pessoa profundamente confiável. Agora, saindo das competências sociais básicas, vamos agora para as competências sociais complexas, que para elas, óbvio, você precisa das básicas. A primeira das competências sociais complexas é empatia e inteligência emocional. E essas duas coisas andam juntas. Empatia é a capacidade, a grosso modo, de se colocar um pouco no lugar do outro. Mas a inteligência emocional vai lhe ajudar, além de se colocar no lugar do outro, a saber resolver situações de forma afetiva e não de forma simplesmente cognitiva, não apenas através do pensamento. Vou lhe dar um exemplo. Um rapaz chegou para mim numa mesa de bar, onde eu estava com amigos, e ele era amigo de uma amiga, e me fez a seguinte pergunta: eu sou uma pessoa muito honesta e minha amiga está namorando com um cara que é uma porcaria de gente. Ele é inclusive casado e isso vai dar uma grande zebra na vida dela. E ela vai me perguntar o que eu acho disso. Isso vai abalar a nossa amizade. Eu disse, vai. Ele disse, vai. Eu disse, por quê? Porque eu vou dizer a verdade a ela. Eu disse, pois me diga a verdade que você vai dizer a ela. E ele disse, eu vou dizer a ela que ela sabe que ele é um crápula, ele é um canalha, ele é casado, isso vai dar errado, ela só vai sofrer, ela está estragando a vida dela. E ele saiu lá, um rosário de julgamentos. Eu disse a ele, tudo bem, vai mesmo estragar a sua amizade, mas vai estragar não porque você está sendo honesto, mas porque você não está tendo nem empatia, nem inteligência emocional com a sua amiga. E isso lhe torna uma pessoa socialmente muito pouco competente. Mas como assim? O que é que eu deveria dizer? Você não deveria dizer nada, você deveria apenas fazer uma pergunta à sua amiga, só uma. Ele parou assim surpreso, como assim só uma pergunta? Eu disse, quando ela perguntar a você o que você acha disso que ela está vivendo, ou quando ela se queixar, ou o que quer que ela diga, você vai perguntar a ela, fulana, você está feliz vivendo isso com esse homem? Se ela lhe responder que sim, você vai dizer, então eu torço por você. Se ela lhe disser que não está feliz, você vai fazer a segunda pergunta. Então por que você se mantém nisso? Ponto final. Veja, essa é uma colocação empática e emocionalmente inteligente. Eu não precisei julgar outra pessoa, eu não precisei me meter na vida de outra pessoa, eu não precisei esbufetear outra pessoa e, sobretudo, eu respeitei o movimento da outra pessoa. Empatia e inteligência emocional fazem parte, sim, de competência social. Outra competência social complexa é avaliar e negociar problemas e soluções. Pessoas que têm competência social desenvolvida, elas conseguem olhar para um problema e elas conseguem entender que necessariamente a solução não será a que ela quer, será possível. Para isso eu preciso aprender a avaliar e negociar. Qual é a hora de recuar? Qual é a hora de avançar? Qual é a hora de propor soluções? Qual é a hora de escutar a proposta do outro? Qual é a hora de contra-argumentar esta proposta? Isso tudo faz parte das competências sociais. Se a gente não tem isso, desculpa, não vai dar para viver do seu lado. Sabe por quê? Porque a gente tende hoje em dia, cada vez, a sermos mais autoritários. É assim, não é, vai ser, porque eu quero, eu mando, eu faço, eu aconteço. Para, bebê! Para e desenvolva a capacidade de avaliar, negociar e definir situações. Outra capacidade social complexa é aprenda a argumentar.
É preciso que você saiba argumentar o que você acredita, o que você pensa, o que você quer. Observe, a palavra argumentar é diferente de impor. Eu não estou impondo, eu estou argumentando. E para argumentar, eu preciso ter uma boa estrutura lógica de argumentos. É assim, por quê? Porque eu quero. Não dá. Isso não é um argumento válido. Pode ser um argumento válido para você, mas não é um argumento válido numa discussão. Isso realmente não é. É preciso que você tenha muitos outros argumentos. Por exemplo, por esses dias eu fiz um vídeo onde eu disse alguma coisa e uma pessoa deixou o seguinte comentário: isso que o senhor está dizendo está errado, porque o professor Leandro Carnal diz diferente disso. Eu com isso. E o que é que eu tenho a ver? Que o professor Leandro Carnal diz diferente. Pois o professor Leandro Carnal pensa A, eu penso B. Então, cadê a argumentação dessa história? A argumentação da pessoa foi: você está errado, porque Leandro Carnal é mais famoso e ele disse diferente. Isso não é uma argumentação válida. Essa pessoa não tem competência social. Porque se ela tivesse competência social, ela diria o seguinte: isso que o senhor está dizendo está errado, porque o professor Leandro Carnal disse de outra maneira, e eu fui pesquisar este respeito e vi que diferentes autores discordam do senhor por isso, isso e isso. Pronto, isso é uma argumentação válida agora. Porque Carnal diz A, eu digo B, vale tanto quanto. Eu quero saber qual é a argumentação aqui. E, na verdade, o que esta pessoa não sabia é que o que Carnal estava dizendo estava correto, mas o que eu estava dizendo também estava correto. Porque as duas coisas, há quem defenda a maneira que ele disse e há quem defenda a maneira que eu disse. Nenhum dos dois estavam errados. Eram apenas pontos de vista diferentes, defendidos por diferentes autores. Então é assim, fica com o que tu gostar mais, porque os dois estavam dizendo coisas possíveis, não eram coisas aleatórias, imaginadas. Então isso não é uma capacidade de argumentar, dizer isso não é assim porque fulano disse assado. Não, não é. Entende? E outra competência social complexa é ser capaz de manter uma autoafirmação. O que é uma autoafirmação dentro de uma competência social? Não é o ser arrogante, mas é o ser capaz de sustentar os meus valores, as minhas crenças, as minhas ideias, embasado em uma série de coisas que não é dizendo porque eu sou melhor do que você, porque eu sei mais do que você, porque você é um inútil, um incompetente. Não, nada disso. Mas eu posso ser uma pessoa que me autoafirmo com coerência, com convicção. E isto também significa dizer que eu vou estar aberto para repensar minhas autoafirmações, porque eu posso aprender com o outro e muitas vezes aprendo. Então veja, eu poderia alongar esse vídeo ainda muito, trazendo muitas outras competências sociais, mas essas me parecem as mais básicas e as mais precárias hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais conseguindo menos exercitar as próprias competências sociais. Você quer melhorar de vida, você quer melhorar de humor, você quer melhorar de emprego, você quer melhorar de relacionamento social de um modo geral, treine ser socialmente mais competente. A vida não é dos arrogantes, a vida é de quem negocia. E para negociar, eu preciso aprender a ser competente. Um negociante incompetente vai à falência, inclusive na própria vida. Pense nisso. Tchau, até a próxima.